Olá, eu sou o Arion, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da AsaTrade e hoje vamos falar sobre o período de consolidação do gráfico, que é quando o gráfico está lateralizado, quando está sem direção, nem para cima, nem para baixo. E a grande pergunta é, a gente entra nesse período, a gente consegue identificar se é alguma acumulação de alta, alguma acumulação de baixa, ou se está apenas, o mercado está apenas indeciso. Então, vou mostrar para vocês aqui agora o período de consolidação de alguns gráficos, de algumas ações, e a gente vai analisar junto e você vai aprender aqui sobre como identificar esse período de consolidação e o melhor, se dá para se antecipar na compra ou na venda de algum ativo ou ficar de fora, tá bom? Vamos primeiro aqui no gráfico da Unip 3. Aqui a gente está no gráfico da Unip 3, ele até parece sem volume algum, porém, olha os candles que são formados aqui nesse período de consolidação. Vou traçar aqui um retângulo para que vocês tenham uma visão melhor desse período. Está vendo essa formação aqui? Essa formação de consolidação? O gráfico veio aqui para cima, não cumpriu a sua alta, logo depois houve uma correção aqui, e ele se manteve nesse período de consolidação aqui por dias ou semanas aqui. Tá? Olha essa formação que está tendo. São candles verdes mostrando compras diárias. E quando o gráfico, quando o dia começou a uma queda ou algum tipo de correção, sempre vinha uma força compradora. Olha esses pavios aqui a cada candle diário. Vamos para o gráfico de semanas para dar uma olhadinha melhor também. Olha só, aqui é um período de consolidação. Olha como que houve uma tentativa de venda aqui, mas sempre houve uma força compradora em cada um desses dias ou semanas aqui. Isso é um período de consolidação, porém é também um período de acumulação. Está tendo uma troca de papéis ali, uma troca de mão dos papéis, em que o preço não cai, porque há uma força compradora ali, em que ele está acumulando em pequenas compras para depois seguir no alvo. E olha como veio depois. Veio bater hoje em R$ 41,69. A gente fez uma operação que finalizou ontem, que foi nosso alvo de R$ 40. A gente fez a compra exatamente aqui, ó, nesse rompimento. Subiu, atingiu o alvo ontem. Isso aqui foi um swing trade de quase 2 meses, tá? Foi um dos mais longos que eu já fiz. E lembre-se bem, swing trade não é somente dias, são semanas e pode durar esse período também de 2 meses, como durou aqui com a gente na AsaTrader. Então, voltando aqui no período da acumulação, houve esse período de acumulação aqui, voltar para o gráfico diário para que vocês leiam melhor o candle. Está vendo como é que fica exatamente uma força vendedora, exatamente que não deixa o preço subir, ou uma força de compra limitadora, ou quem está comprando muito esses ativos aqui, deve ser alguém muito grande, não deixou o preço subir muito, porque ele também não queria pagar muito caro. Mas ele estava acumulando porque provavelmente ele sabia, através do alvo dele, talvez até mesmo como a gente traçou esse alvo através de Fibonacci, sabia que iria vir uma alta, e essa alta iria vir nesse alvo aqui. O gráfico pode continuar subindo? Essa ação pode continuar subindo? Não sei, tá? Eu só entraria depois de uma correção, formação de pivô, alguma outra coisa que me dissesse que vai haver uma correção, vai haver uma dissipação dos lucros ali, as pessoas vão começar a realizar os lucros e depois ela vai seguir de novo para o próximo alvo. Por enquanto aqui não tem mais nenhum alvo, meu alvo foi somente até os R$ 40, pode haver um outro alvo, mas eu vou esperar a realização do lucro aí por parte dos investidores ou especuladores do mercado. Bom, vamos voltar aqui para o período de consolidação. Esse período de consolidação aqui durou algumas semanas. Tá? Eu entrei aqui nesse período de consolidação? Não entrei. Por quê? Por mais que ele estivesse me dizendo aqui, através de todos esses candles diários aqui,
que estava havendo uma acumulação para alta, eu não poderia entrar aqui porque poderia ser uma falsa acumulação. Poderia somente ser uma indecisão do mercado. Por mais que tenha me mostrado que houve uma acumulação para alta, eu não vou entrar por quê? Porque está consolidado. Quem viu os outros vídeos sabe, eu ensinei a traçar o período de consolidação. Primeiramente, a gente coloca esse retângulo aí para traçar aquele período de consolidação para a gente não entrar ali. Isso aqui é um marcador em que você tem que colocar para que você não entre no período de consolidação. Porque se você entrar aqui, vamos supor que eu entrei aqui nesse primeiro dia aqui. Pô, entrei nesse dia aqui, no dia 16. Se eu entrasse aqui, eu ia ficar com o capital preso por muito mais tempo. Olha só, dias e semanas aqui, eu só iria ter talvez uma saída e uma realização de lucro no dia 12 de novembro. Isso quase 2 meses. Então, aqui eu aproveitei no rompimento dessa consolidação para inserir mais capital, porque eu vi que no rompimento iria haver uma alta, iria atingir o meu alvo. Porém, não entro em consolidação e nem recomendo que ninguém entre em consolidação, mesmo que tenha esse tipo de padrão aqui, que é uma confirmação em que o gráfico está acumulando, os investidores estão comprando pouco a pouco ali, para que vá até o alvo, para que seja uma acumulação de alta. Tá? No período de consolidação, não entro para não ficar com o capital preso. Quando eu vou entrar no rompimento dessa lateralização toda. Antes disso, eu não entro, tá bom? Vamos ver mais um período de consolidação aqui? Olha isso aqui. Esse aqui já é um período de consolidação, ele é, ele é basicamente também de indecisão, tá? Olha isso aqui. Espera aí que não está indo. Pronto, foi. Aqui é um período de indecisão, tá bom? Por que é um período de indecisão? Pô, Arion, tem aqui embaixo uma força compradora aqui no candle. Não houve candles de força para baixo, candles de força para alta nesses gráficos diários. Ok, não tem, mas tá vendo que houve uma tentativa de venda aqui, uma tentativa de venda aqui, mas houve os compradores seguraram. Aqui é a mesma coisa, houve uma tentativa de venda, o candle veio até aqui, depois subiu novamente com a força compradora, porém aqui houve uma força vendedora, e aqui a força compradora estava bem ativa e a força vendedora aqui estava ativa. Aqui é um período de indecisão do mercado, tá? Não é igual aqui, que há vários candles verdes mostrando um período de acumulação para uma força compradora, como pavios longos aqui, quando tentou romper para uma queda ou testar, e houve logo uma força compradora para empurrar o preço para cima, para manter naquele patamar ali, para comprar cada vez mais. Aqui não, aqui mostra um período de indecisão mesmo, porque é como se fosse um código de barras aqui, né? Tá com força vendedora, tá com força compradora, tá com força vendedora, tá com força compradora, e isso aqui, para mim, está dizendo que é indecisão do mercado no gráfico diário, tá? Então, quando é que eu vou operar? No rompimento? Negativo. Não vou operar no rompimento. Eu vou operar somente depois que ele romper, formar um pivô e romper esse pivô, como aconteceu aqui. Ele rompeu aqui, houve uma queda para testar novamente essa área aqui de consolidação, de indecisão do mercado, e rompeu novamente, rompeu novamente com a força compradora. Então, aqui eu operaria, tá? Aqui eu teria inserido mais lote dado a minha entrada. Ó, 7% de alta de ganho aí em alguns dias. É um lucro bom, dependendo do capital que você entrar, pô. Vamos dizer que você entrou com capital hoje de 10 mil reais, 7% é 700 reais. Bastante coisa para alguns dias, é excelente. Ver se tem algum outro período de consolidação aqui, mas para queda, para que a gente... Aqui, ó.
Não é um período de consolidação, não, mas é um período de... Aqui formou até uma figurinha, um morro duplo. Não chega a ser um período de consolidação, mas mostra uma fraqueza dos compradores. Tá vendo isso aqui? Houve uma alta, logo depois houve uma queda, um dia de queda grande aí com um candle de força. Logo depois tentou uma alta novamente, porém não se cumpriu. Veio testar novamente o último fundo desse dia aqui. Aqui eu entraria de alguma forma? Talvez no rompimento aqui formaria um pivô para cima, tá? Como não houve esse rompimento, deixa eu desenhar aqui para vocês esse rompimento. Formou aqui essa alta. Tá vendo essa alta? Veio até aqui, desceu novamente. Se formasse esse pivô, essa estrutura, eu teria entrado aqui, ó, no rompimento do pivô. Porém, ele só veio até aqui em cima, ele só veio até aqui e não rompeu. Ele testou de novo esse teto aqui e voltou a cair. O que formou aqui? Aquele morrinho duplo aí, que é um sinal clássico de reversão. Nesse sinal clássico de reversão, o que eu faria? Operaria vendido. Então, operaria no rompimento aqui, vendido nessa ação. Minha entrada seria mais ou menos aqui, porque houve um pequeno pivô aqui no gráfico diário e voltou para a queda. Aqui eu teria entrado vendido. Aqui é um período de consolidação? É um período de consolidação. Um pouco maior, mas é um período de consolidação. A consolidação, a principal característica dela é que ela fica dentro de um retângulo. Tá? Esse retângulo que eu desenhei aqui para vocês. O período de consolidação ele fica dentro desse retângulo aqui. Então, enquanto estiver aqui, eu não vou fazer nada, não vou operar vendido nem comprado. Ah, mas por que você não opera, então, fundo do pivô? Porque, geralmente, você não sabe o fundo do pivô. Nem eu, nem você, nem ninguém. Eu poderia poderia chutar aqui o fundo, deixa eu só limpar isso aqui para vocês verem bem. Prontinho. Tá vendo que o fundo desse pivô aqui poderia ser aqui? Poderia ser aqui. Aí eu iria efetuar uma compra aqui, pô, aí iria continuar caindo. Eu ia fazer um preço médio aqui para uma possível alta e já realizar o lucro da operação. Pô, é muito trabalho para pouca coisa. Porque aí o teto ia ser aqui de novo, porque ele talvez iria encontrar alguma dificuldade, encontrou uma dificuldade para romper e não rompeu, ou seja, eu teria um lucro aí pequeno. Não vale a pena esse trabalho de tentar achar o fundo do pivô e tentar fazer várias operações ali, tá? Eu acho muito mais plausível operar o rompimento do pivô. O stop vai ficar um pouco mais caro que o fundo do pivô, porém ele é muito mais assertivo. Ah, mas Mário, tem 80% dos rompimentos, eles são falsos. 80% dos rompimentos dentro de uma consolidação realmente são falsos. E um gráfico em tendência, isso não se cumpre. O período em que o gráfico está em tendência de alta, resistências serão rompidas. E quando tiver em tendência de queda, suportes serão rompidos. Então, nesse período de consolidação aí, realmente vai ter muito falso rompimento, tanto para cima quanto para baixo. Eu não vou ficar operando qualquer rompimento dele. Tá? Aqui se mostrou, se fosse rompido aqui com candle de força, aqui, realmente eu teria entrado aqui no rompimento. Porém, nesse candle de indecisão aqui, não vou entrar. Não tem um porquê entrar aqui nesse rompimento, tá? Vamos ver aqui agora alguma outra ação que pode ter um período de consolidação para você ter uma visão melhor. Aqui é o gráfico da Petro. Opa, acho que achei aqui. Períodozinho de consolidação para a gente analisar. Aqui, pronto. Período de consolidação. Olha esse período de consolidação aqui da Petro. Tracei esse meu retângulo ali. Deixei isolado o meu período de consolidação, vou entrar o quê? Um rompimento. Olha esse rompimento, como é que foi. Foi bonito e fácil de ter operado ele. Tá? Tá vendo que houve aqui um
pivô. Houve um pivô aqui. Esse pivô aqui é um pivô de alta. Logo que ele rompeu com candle de força em minha entrada. Se tornou fácil aqui porque houve pivô informando que seria uma alta. Mas olha como é que também tem pivô para baixo. Tá vendo aqui? Isso aqui é um pivôzinho para baixo. Eu vou operar aqui dentro desse período de consolidação? Não vou operar esse período de consolidação. Por quê? Porque aqui está dentro desse retângulo que eu tracei, no período de consolidação, e que você tem que começar a fazer isso. Está consolidado? Traça o período de consolidação ali e não faz nada nesse período, tá bom? Mesmo se o gráfico está dizendo que vai haver um rompimento para baixo ou rompimento para cima. Não se antecipe, tá? Não adianta você tentar antecipar a sua previsão, ali, a sua leitura do gráfico, e aquilo não se cumprir. O mercado ele é soberano, ele não vai respeitar a sua análise. Tanto é que toda vez que eu vou traçar um alvo, eu traço o alvo ou para compra ou para venda. Tá? Vou entrar na compra e na venda nos dois ativos? Não vou entrar na compra e na venda do ativo. Eu vou entrar na compra quando o gráfico está me dizendo que é para fazer a compra, porém, só depois que rompeu o período de consolidação. Se ele está no período de consolidação ou rompimento de pivô, não vou procurar um fundo de pivô porque eu não acho plausível, não acho que vale a pena. Mas tem pessoas que entram, acham que é mais fácil, porque o stop está mais curto, porém fazem mais operações, tá? Porque não adianta ficar tentando caçar fundo ali do pivô, se dentro do pivô ali está num período de queda ou de alta. Então não tem um porquê você tentar entrar, tentar ficar caçando topo e fundo aí de pivô para trabalhar compra e venda. Deixa eu ver se eu acho algum outro gráfico aqui para a gente trabalhar. Aqui na Petro eu não estou achando nenhum outro período de consolidação. Não sei se esse período de consolidação aqui é gigantesco, mas isso aqui não é legal de traçar. Por quê? Porque está muito grande mesmo. Tá? Então, aqui dá até para fazer, de repente, um tradezinho entre um e outro aí, entre um e outro período de alta e baixa dessa consolidação, mas eu não gosto de ficar caçando topo e fundo, tá? Aqui embaixo teria dado uns 11%, a alta 8%, mas eu teria que acertar o topo e o fundo. E não é legal, tem tantos ativos aí para a gente operar em tendência, que não tem um porquê a gente ficar operando em gráficos consolidados, tá? Vamos ver se eu acho aqui um outro. Deixa eu ver se é a Qual 3. A Qual 3 geralmente não tem período de... Opa, aqui, ó. Bonito aqui, ó. Período de consolidação. Assim que abrir, já apareceu. Ó, que legal. Esse daqui é um período de confusão, tá? Não é nem consolidação. Ó como é que tem o gráfico de força para... Candle de força diário para baixo, candle de força diário para cima, para baixo, para cima. No meio de dois candles diários aqui, tem uma força vendedora grande bem aqui. Então, aqui eu não faço exatamente nada, somente no rompimento. Mas Ariel não tem um pivô nesse rompimento? Tem sim, tem um pivô nesse rompimento. Não é um pivô muito claro, mas tem um pivô nesse rompimento. Olha como é que ele rompeu aqui. Tá vendo? Ele veio para cima, só que houve aqui, ó, uma correção. Isso aqui é um pivô. Tá? Houve um rompimento, o pivôzinho veio exatamente aqui e voltou a subir. Eu entraria no rompimento do pivô. Foi acima da consolidação, porém é um clássico, é um pivô logo após o rompimento de um período de consolidação. Isso daqui é operação de livro, tá? Operação de livro da análise técnica. É excelente para se operar. Houve um ganho aí, não sei de quanto, deixa eu ver aqui. Essa operação aqui eu não fiz não, tá, gente? Mas se eu tivesse visto aqui, eu teria feito. Aqui foi 2016. Eu estava ainda aprendendo algumas coisinhas. Então aqui ó, deu um 3% talvez o primeiro alvo, 6% até o último alvo, que foi 10%. Aqui poderia ter traçado um alvo, teria pego esses 10% aí. Fácil. Mas isso aqui, gente, é para o swing trade, tá?
Olha como é que o gráfico diário está bem confuso. Se você tenta fazer day trade aqui, você é estopado toda hora. E se lembra que eu falei para vocês, quem viu os outros vídeos deve lembrar, em que o... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Pronto, senão acaba embolando. Quem viu os outros vídeos lembra que eu falo para não colocar stop abaixo de cada candle diário, porque vai ser estopado toda hora. É isso aqui, ó. Teve alta, beleza. Eu entrei no rompimento aqui em cima. Entrei num rompimento logo aqui em cima, que foi a formação do pivô. Aí tá, eu colocaria o meu stop aqui embaixo? Não, muito curto. Eu colocaria aqui embaixo, por aqui mais ou menos, que foi o fundo do pivô. Conforme vai andando, eu vou subindo, não candle a candle. Eu vou colocando abaixo de estruturas de risco. Essas estruturas de risco são o quê? Pequenas correções do gráfico. Ele rompeu, foi, voltou várias vezes, foi estopado. Aqui você fica pegando 1 em 1%, o stop é grande, não vale a pena ficar colocando stop a cada candle diário, tá? Então, o que eu aconselho? Coloca abaixo de pivô, identificou algum pivô, identificou alguma estrutura, coloca o stop abaixo da estrutura. Não vale a pena você ficar colocando stop curto e sendo estopado toda hora, tá bom? Vamos aqui agora ver se eu acho algum outro gráfico para mostrar mais algum período de consolidação. Vamos ver aqui. A gente viu da Unip 3 já vimos da Petro, agora vimos da Qual 3, que é a Qualicorp. Vamos pensar aqui em outro, na Agro 3. Se tem algum período de consolidação. Tem, todo gráfico tem, né? Pronto. Esse período de consolidação aqui é um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo, não, bem complexo. Mas assim que ele se formou, o que a gente faz? Isola ele nesse retângulo. E aqui ele pode ir para cima ou para baixo, a gente não vai fazer nada. Olha como é que houve um rompimento logo aqui. Foi logo na resistência na resistência da consolidação com candle de força, houve um rompimento e um pivô logo em seguida. Sabendo que existe um padrão de pivô logo acima do rompimento de um período de consolidação, é isso que você tem que caçar. Não é ficar caçando fundos de pivô, mas o rompimento do pivô depois de um período de consolidação, logo no rompimento. Só desenho aqui para vocês, para que você veja muito mais fácil aqui. Candle de força. Tentou romper, não conseguiu, mas logo em seguida teve mais 2 dias de alta e houve uma correção. Essa correção aqui serviu o quê? Para testar a resistência que se transformou em suporte do período de consolidação. E logo depois veio o rompimento para alta. Outra correção, uma alta correção, uma alta correção. Nessas correções aqui, você pode procurar o melhor momento para ir inserindo mais lotes, tá? Não aconselho ficar fazendo parcial, tentando, por exemplo, você comprou 500 ações lá no rompimento do primeiro pivô e vai se desfazendo de 100 em 100 ações para ir realizando lucro. Não aconselho, porque quando atingir o seu alvo, o seu lucro vai ser pequeno. A parcial, ela serve mais, pelo menos o que eu penso, serve muito mais para o psicológico, para você ir realizando pouquinho em pouquinho dinheiro aí para dizer que você está ganhando. Mas o dinheiro grande está lá no seu alvo. Então, deixa atingir o seu alvo, coloca o stop abaixo das estruturas e deixa seguir até o seu alvo. Agora, é diferente se você entrar em uma operação somente porque está subindo, não traçou alvo, ou não fez o traçamento de Fibonacci, não fez a leitura das ondas de Elliott, não fez nada disso, aí realmente você vai ficar mais ansioso para realizar o lucro. Mas se você tem o alvo traçado, fez a leitura das ondas de Elliott e sabe fazer, não entrar em parcial, mas sabe fazer a acumulação dos seus lotes ali, então indo até o alvo, seu lucro vai ser muito maior. Então, resumindo, tenta sempre
antes de entrar em qualquer operação, abrir o gráfico, ver se ele está em período de consolidação. Viu o período de consolidação ali, já traça esse retângulo, isola esse período de consolidação e fica de olho, que ele vai romper. Ou você vai trabalhar vendido ou vai trabalhar comprado nesse período de consolidação, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça aqui pra gente, que eu mesmo vou responder nos comentários, tá bom?